Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento, nós nos encontramos aqui na Tua casa para Te adorar, para Te bendizer, para Te servir mais uma vez, Pai. Estamos aqui para bendizer o Teu santo nome, para Te adorar. Este é o propósito com que nos encontramos aqui nesta noite. Aqui está um grupo de irmãos e irmãs para Te servir, para Te bendizer através dos louvores, ó Pai. Pedimos a Ti que venha fazer presente aqui nesta noite mais uma vez, que o Senhor possa falar conosco através dos hinos, que o Senhor possa falar conosco através das canções, através também da Tua palavra, Pai. Estamos aqui na noite de vitória, e cada um dos Teus filhos veio aqui buscar uma vitória para a sua vida. Não sei qual o problema, não sei qual é a circunstância, mas Tu, que é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que tudo conhece, que tudo sabe, o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um dos Teus filhos, o Senhor conhece o desejo de cada um nesta noite. Eu Te peço, ó Pai, que o Senhor venha atendê-los, ó meu Deus, humildemente eu Te peço, venha responder as orações, venha responder as nossas súplicas aqui nesta noite, venha responder as nossas petições aqui nesta noite, venha receber também, ó Pai, o nosso louvor e o nosso culto. Estamos aqui para prestar um culto a Ti, ó Deus. Estamos aqui porque necessitamos de sentir a Tua presença, nós necessitamos de ouvir a Tua voz, nós necessitamos de estar perto de Ti todos os dias, nós necessitamos de ter a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, e por isso aqui estamos mais uma vez, não porque merecemos, mas porque a Tua misericórdia é grande e nos alcançou, mesmo nós imerecedores, a Tua graça tem nos alcançado, e por isso nós Te louvamos, e por isso Te bendizemos, e por isso Te agradecemos aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, a paz do Senhor para todos, aleluias, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa cristã, hino de número 200 da nossa harpa cristã, aleluias, aleluias, hino de número 200, aleluias. Tenha liberdade de adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quão bondoso amigo é Cristo, que arregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, falta o coração dorido, ouço paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração, tudo a Deus em oração.
verdadeiro amigo. Disso prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, e gozo e vida no futuro, podemos alcançar. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Hino de número 124, 124 da nossa harpa cristã, aleluias, aleluias. 124? Então pedir a Débora, se possível. Davi, passa o microfone para a Débora aí, Davi. Me ajuda a tirar esse hino aí. Hino de número 124 da nossa harpa cristã. Aleluias. Tenha liberdade de adorar e bendizer o nome do Senhor. Aleluias. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser nu, grande mar submerso, louva ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, és o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós erguidos, já vitoriosos, graças rendei-lhes mais. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, és o dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciar. Hostes grandes, centros de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, és o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vozes eis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Vamos adorá-lo.
pastor Zacarias Ferreira. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que esta adoração possa estar dentro de nós. Vamos lermos para orarmos ao Senhor, Salmo de número 150, onde está registrado que todas as pessoas realmente são convidados pelo Senhor para lhe adorar na beleza da sua santidade. Pelo Senhor, porque o salmista estava cheio de Deus quando ele escreveu este salmo. Salmo de número 150. Está escrito: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-os pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufe e com flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos alto-sonante. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A Bíblia é um livro que ensina para nós todas as coisas. É o livro dos livros. Eu já pensei muitas vezes em proibir bateria na igreja, porque eu não gosto. Eu pessoalmente não gosto de bateria. Esse menino aí, pela graça de Deus, ele é muito educado para tocar. Mas eu não gosto de bateria porque eu acho o som importunante. Mas a Bíblia, ela me exorta a gostar disso. Alto-sonante. Se Deus agrada, se Deus gosta, eu tenho que aceitar. Porque o salmista diz: louvai-o com símbolo alto-sonante. Louvai-o com símbolos alto-sonante. Então, se a gente ora gritado, porque a Bíblia diz: clamai em alta voz. Se a gente ora forte, porque a Bíblia diz: clamai, gritai aos ouvidos. Se pregamos com intrepidez, porque a Bíblia diz: grita aos ouvidos do meu povo e aponta o pecado deles para eles precisam de arrependimento, e a gente faz isto, então a Bíblia toda precisa ser obedecida. Não foi à toa que Paulo escreveu para Tito que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para corrigir e para disciplinar. Então vamos adorar ao Senhor da forma em que nós aprendemos, ou como nós sabemos, ou da forma individual de cada um de nós prestar o nosso culto a Deus. Tu tem liberdade nesta noite aqui para cultuar a Deus da sua forma, do seu jeito. Quer levantar as mãos, quer gritar, quer falar alto. Aleluia. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tem a liberdade de Deus na sua vida para cultuar aquele que te fez, aquele que te deu o direito de viver e que te trouxe aqui nesta noite para cultuar a Ele. Então adore a Ele, adore, glorifica o nome dEle. Importuna o inferno com o seu gesto de adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos estar orando, orar pelo pastor Elias, que está em viagem, já está chegando. Acho que o Senhor possa guardar ele nesta trajetória até chegar em casa. Vamos estar orando pelos enfermos que estão no CTI, na UTI. Quero pedir à igreja que ore pelo meu irmão, que está também muito mal, está desenganado, mas não é Covid, é água nos pulmões. E esta é uma situação bastante precária, mas a Bíblia diz que todas as vezes que Israel clamava ao Senhor, o Senhor lhe respondia. Se não for a hora dele ir,
Jesus vai arrancar estas águas dos pulmões, porque não tem remédio que está valendo, mas o poder do Senhor chega, os limites do céu chega para nós, quando os limites humanos se esgotam. Eu conclamo a igreja, levanta a sua mão junto com a minha, e vamos orar pelos enfermos, para que o Senhor cure. Este irmão meu, ele chama Geraldo Ferreira. Lembra de falar o nome dele agora para o Senhor Jesus, para que Deus opere um milagre. Tem várias noites que não dorme, e os médicos não querem internar por causa da Covid, mas o Senhor possa alcançar agora e operar um milagre do céu, e esta noite ele possa dormir, porque o nosso Deus é o Deus que dá aos seus amados o sono. Tu te deitarás e o teu sono será suave. Que esta palavra se cumpra nesta noite na vida dele. Pai querido, Deus grande, em nome do teu Filho amado Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua santa presença, Senhor nosso Deus, te adorando a ti neste culto de quinta-feira, culto da vitória. Agradeço pela igreja do Senhor aqui reunida, papai. Ó Deus santo, estamos para cultuar, louvar, enaltecer, glorificar o teu santo, sublime e maravilhoso nome, Senhor nosso Deus. E também queremos pedir agora que o Senhor alcance os enfermos, alcance aqueles que estão hospitalizados, Senhor, estão atacados pela Covid, entubados, mas que o Espírito Santo injeta ar nestes pulmões nesta noite. Meu irmão ali, presbítero irmão Geraldo Ferreira, seja alcançado nesta noite por um milagre de cura divina. A tua igreja está orando, está clamando, e o céu está ao nosso dispor. Pai querido, faz milagre, opera maravilha para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vem receber o nosso culto, vem nos encher da tua graça, vem abençoar o ministrante da tua palavra nesta noite. Fala conosco, Deus, pela ministração da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias, glória a Deus. Está conosco nessa noite o presbítero Reginaldo, que é o pastor local ali da congregação do Alto Bom Jesus, e com ele tem uma turma aí, né? Uma turma abençoada, mocidade. Fique de pé aí, todos que estão acompanhando o presbítero Reginaldo ali do Bom Jesus. Que maravilha, glória a Deus pela vida dos irmãos da congregação do Bom Jesus. Acho que dá até para os jovens cantar, não dá? Dá para os jovens lá do Bom Jesus cantar. Por favor, se programe aí, prepare aí, não sei se vai ser ao vivo, se vai ser no playback. Vem aqui na frente, aqui, ó, dá para ficar com espaço um do outro. Prepare aí para estar adorando ao Senhor. Também presbítero Samuel, diácono Ronei, ali do bairro Ponte Nova. Deus abençoe vocês. Enquanto os jovens lá do Bom Jesus se preparam, Débora, me ajude a adorar o Senhor com em tua presença. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto os jovens do Bom Jesus se preparem aí para estar adorando ao Senhor. Pode vir aqui na frente, se posicionar aqui. Na hora que tiver do jeito, já pode vir se posicionar, porque estará adorando ao Senhor. Aleluias. Enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor. Amanhã nós, Igreja Assembleia de Deus, completa 110 anos no Brasil. 110 anos que essa tocha foi acesa e não se apagou, continua acesa. Que nesta noite tem um pouco desta tocha que foi acesa há 110 anos atrás. Aleluias. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Quem crê que está tomando este lugar, adore o nome do Senhor. Sinta a presença dEle. Sinta a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Não se envergonhe, não se detenha. Sinta a glória. Aleluias. Não fique tímido. Sinta a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo
secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar. Aleluia! Estamos adorando Jesus. Declare a Ele nesta noite. Estamos aqui por causa da presença. Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero nem nada, só quero queremos a tua presença. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Preparado aí? Quando termina aqui, ó, está conosco também aqui, além dos jovens do Bom Jesus, além dos irmãos que eu já mencionei o nome, está conosco o Luiz. Onde está o Luiz? Está ali, aquele jovem bonito. Deus abençoe, meu querido. Também Isael, deve estar acompanhando o Luiz. Deus abençoe, sejam sempre bem-vindos. Tem mais alguém aqui que está nos visitando? Eu não mencionei o nome. Só dê um sinal com a sua mão assim, se tiver, para a gente conhecer. Aleluia, está aqui. Isso aqui já é considerado nosso, né? Está meio sumido aí, mas é considerado nosso. Deus abençoe. A igreja está feliz pela vida do Luiz, pela vida do Israel e de todos os irmãos que eu já mencionei o nome aqui. Se estiver feliz, dê um sinal assim com a sua mão e diga amém. Os irmãos estão felizes? Amém? Amém. Sejam sempre bem-vindos, volte sempre. Deus abençoe vocês. Jovens do Bom Jesus, tenham liberdade de estar adorando o Senhor. A mocidade ágape cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na
Deus abençoe. Jovens da congregação do bairro Alto Bom Jesus. Presbítero Reginaldo ministrando dízimos e ofertas. E logo após, o grupo de louvor se prepare aí para também estar adorando a Deus. Dá para louvar? Acho que dá, né? Presbítero Reginaldo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continuará nos ajudando. Aleluias. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia, 1 de Reis, capítulo 17, versículo de número 7 a seguir. Nós estaremos realizando algo que faz parte do culto. Oferta, dízimo, faz parte do culto. Para que o culto seja completo, precisa haver o momento do ofertório. Aleluias. Capítulo 17 de 1 de Reis, versículo 7 a seguir, diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Meus amados irmãos, eu sempre costumo dizer que para Deus precisamos oferecer as primícias, mesmo que as primícias seja tudo o que você tem. Primeiro para Deus. Os irmãos sabem da história que Israel estava passando por um período de escassez, no sentido de seca. Há mais de 3 anos não chovia sobre a terra. Então, vale dizer que estava vivendo um caos. Porque às vezes nós costumamos dizer que estamos vivendo um período de caos, de escassez. Mas nós não estamos em escassez, nós estamos ainda vivendo em abundância. Pelo menos na cidade de Curvelo, Deus tem provido abundância para o teu povo. Porque a escassez é quando nós temos o recurso financeiro, quando temos o dinheiro para comprar e não tem alimento.
Era isso que estava vivendo Israel. Não tinha alimento, mais de 3 anos sem chover. Mas o profeta foi enviado àquele lugar, na casa daquela viúva, que já estava pensando na morte. O que restava para ela era a última refeição e morrer. Mas a viúva ouviu a voz do profeta: traga primeiro para mim, e não vai faltar nem a farinha e nem o azeite, aleluias, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. A Bíblia diz que ela não questionou e simplesmente obedeceu. E houve abundância. A chuva veio sobre Israel. Quem sabe alguém pode estar passando por um período de escassez no sentido de prova financeira. Mas faça o que a Bíblia nos ensina: primeiro para o Senhor. E a chuva, e vai chover na tua casa, vai chover na tua lavoura, vai chover no teu celeiro e vai haver abundância. Quem acredita nessa verdade, diga amém. Se você acredita, coloque de pé, por favor. Pega a tua oferta na tua mão. Aleluias. Olhando assim para a nave da igreja, parece que só há paz, há prosperidade. Mas é bem provável, é possível que alguém tenha a sua última oferta. Mas eu te convido a fazer um propósito com Deus. Talvez, quem sabe, aleluias. Então eu te convido, eu vou estar orando depois da oração. Irmãos, esta oferta de hoje, ela é do Senhor, mas eu conclamo que você dê uma oferta mais generosa, porque nós vamos ter que comprar para a ovelha dele lá. Parece que é umas 12 telhas, né? Vai ser, na verdade, 18 vai estar faltando. Faltando 18 telhas, que a igreja lá do Bom Jesus está contribuindo, fazendo lá uma reforma urgente na casa da irmã. E é o pastor Reginaldo que está na frente, e ele então está precisando dessas telhas, e nós vamos, em nome de Jesus, doar esta oferta desta noite para comprar essas telhas. Então, se você puder dar uma contribuição mais generosa, vai ser muito útil. Amém. Amém, irmãos. Nós, com algumas ajudas daqui e dali, nós conseguimos colocar 3 cômodos da irmã, que caiu, a cozinha dela caiu, e a casa dela está em situação precária, tá? E já tem tempo que a gente estamos lutando para isso. Conseguimos deixar no pão de telha, tá? E se você puder usar de benevolência para com a irmã, não vai faltar farinha. Não tem faltado, mas vai haver multiplicação no teu celeiro. Então, enquanto eu oro, agradeço, pastor. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Na verdade, irmão, uma empreitada que me convidaram para dar uma ajuda. Eu falei, eu vou só ajudar por fora. Mas no final me colocaram como frente, não é? E a gente precisou estar fazendo isso. Então faça isto com liberdade. Enquanto eu oro, você tem liberdade de sair do teu lugar então. Querido Deus, bondoso Pai, nós estamos com as nossas vozes levantadas agora. Ó Deus, eu quero louvar ao Senhor pela generosidade do nosso pastor presidente, que tem convocado esta seleta igreja para esta oferta, ó Deus, voluntária, que estará, ó Deus, abençoando alguém que necessita. Tu és o Deus que supre todas as coisas. Tu és o Deus que nos surpreende. Aleluia! Tu és poderoso, Tu és magnífico. Deus, que o celeiro dos Teus filhos, das Tuas filhas, venha a ser multiplicado.
Em nome de Jesus. Nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Que haja retribuição para cada um. No nome de Jesus. Esperança, e não há problema não que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema não que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que vai
partir aqui, daqui 2 minutinhos nós estaremos já ouvindo a palavra aqui com o pastor Gideon Santos. Mas eu gostaria que o grupo de louvor vai cantar novamente o coro deste hino. Este hino fala muito forte aos nossos corações, sabe por quê? Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Você não está aqui porque você merece, porque você fez algo por merecer, porque você talvez tem um sobrenome que tem mais popularidade na cidade, porque você talvez tem um emprego um pouco melhor, porque você é branco, porque você é moreno, baixo, alto. Você não está aqui pelas suas características físicas. Deus não te chamou por aquilo que você poderia fazer, pelas suas habilidades, não. Deus te chamou, sabe por quê? No meio de um monturo de pecado, Ele olhou para você e diz assim, ó, vou te fazer de ti milagre, vou fazer de você um milagre. Poderia ser qualquer coisa, um prostituto, um alcoólatra, um drogado, um bandido, um criminoso, como o mundo está cheio aí, mas Ele te tirou lá das drogas, te tirou do álcool, te tirou da criminalidade, te tirou do pecado, te tirou da idolatria, e diz o seguinte, eu vou te fazer um vencedor, vou te fazer de filho, vou fazer um milagre da sua vida. Para o mundo parecia estar perdido, mas Ele olhou e disse o seguinte, não dá não, é milagre, vai ser milagre. Aquilo que parecia ser que estava perdido, aquilo que parecia que não tinha saída, Ele olhou e disse, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ser chamado de filho. Por isso aqui está este povo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, outrora pecadores, idólatras, macumbeiros, feiticeiros, drogados, prostitutos, mas agora lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas agora tem um nome escrito no livro da vida, e pode ser chamado de filho, e pode ser chamado de milagre. Adore ao Senhor. Aquilo que parecia impossível, mas para Ele nada é impossível, para Ele nada é difícil. Aquilo que parecia não tem saída, O mundo olhou e disse, não tem jeito. aquilo que parecia Mas Ele te chamou, ser minha mas Ele te trouxe, Ele te escolheu. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Por isso cante, por isso adore, por isso louve. Cante, adore e louve. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Estamos aqui, aleluia. E usa-me, Usa-nos nesta noite. sou o teu milagre. Deus, tenha liberdade de usar o teu povo, tenha liberdade de usar os teus filhos, tenha liberdade de usar esta igreja, aleluia. Usa-me, sou a tua imagem. usa-me, ó filho de Davi. Para terminar agora, aquilo que parecia, cante alto. Aquilo que Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aleluia, ainda em pé, recebemos aqui pastor Gideon Santos. Aleluia! Só quem está feliz dá uma glória a Deus aí nesta noite. Queridos irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus nesta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 16, versículo de número 33. Estaremos falando aí sobre alívio em meio às aflições. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra de Deus. É Jesus, palavras de Jesus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi Jesus que falou: no mundo tereis aflições. Podeis assentar, queridos irmãos. Várias quinta-feiras, como o nosso pastor começou na quinta-feira passada, e hoje, nas próximas quintas, teremos mensagens dentro desse tema, alívio em meio às aflições. Na quinta-feira que vem, pastor Zacarias, o Arley Pires vai estar pregando aqui. Eu já falei com ele que vai pregar alívio em meio às aflições, já passei o tema para ele. Na quinta-feira que vem, e depois nas outras nós vamos continuando até quando Deus nos permitir. Porque a primeira verdade que nós temos que aprender é que todos nós sofremos aflições. Todo ser humano, você nasceu, você está passando está sujeito a aflições aqui na terra. E não é porque você converteu ao Evangelho, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tornou-se morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos afirma que somos, temos selo do Espírito Santo, que estamos livres dessas aflições. Pelo contrário, nós mudamos, as aflições elas mudam, porque se quem está na prática do pecado sofre como escravo do pecado, agora que você se torna servo de Jesus, você não é mais escravo do medo, como diz o hino do irmão Fernandinho, você não é mais escravo do pecado, você não sofre mais as aflições por viver nas práticas pecaminosas, mas agora você sofre por Cristo, você sofre como soldados de Cristo. Paulo, na segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 1, depois você pode estudar na sua casa, o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, Paulo fala das aflições por ser servo de Cristo, de todo crente, porque a dele exclusivamente. Ele fala em diversos outros textos, como em 2 Coríntios capítulo 10, ele fala das aflições do seu apostolado. Então não tem outra via, outra escapatória. Você decide se você quer sofrer nas garras, nas práticas pecaminosas, ou você quer ter as aflições por ser um servo de Deus. Não tem outra via. Vou repetir, você escolhe qual aflição que você quer levar consigo, que você prefere suportar, ou levar, ou sofrer. As das práticas pecaminosas e das suas consequências, que são grandes, que traz grande sofrimento, e por fim vai trazer um sofrimento eterno, aí na condenação eterna. Ou você se rende ao Senhor Jesus, ao Evangelho de Jesus, ou você se abre mão das suas vontades e se prostra às vontades de Cristo, para sofrer como bom soldado de Cristo, sofrer como servo de Cristo, como as aflições de Cristo, mas tendo a certeza que quando chegarmos lá no céu, lá não tem mais aflição, lá nós estaremos eternamente com o Senhor para todo sempre. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que significa a palavra aflição? Aflição, ser bem claro, se você for no dicionário, no santo Google, vai estar lá: sentimento de persistente dor, física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Só que a palavra alívio quer dizer ato ou efeito de aliviar-se, ou seja, diminuição de peso ou de carga, diminuição de fadiga, de enfermidade, de sofrimento. Eu gostei dessa tradução, diminuição de peso e de carga. Escute, querido, quem está na prática do pecado, carrega o peso do pecado, que é doloroso, carrega a carga do pecado, que é dolorosa, essa carga pecaminosa. Por isso que Jesus faz o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou seja, cansado de sofrer por causa do pecado, por causa das práticas do pecado, oprimidos devido às angústias que o pecado traz, peso na consciência, desgaste no corpo físico, na alma, dores sentimentais, em todas as esferas do ser humano.
sono. Então é tudo aquilo que te oprime. Jesus fez um convite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, que Jesus falou, eu vos aliviarei. Ele tem alívio para aquele que corre para os pés dele. Ele alivia, ele tira o peso do pecado, ele perdoa os pecados, ele zera a conta, ele tira o peso da consciência. Então por isso que não aceita Satanás te acusar de pecado nenhum, não aceita Satanás lançar nenhum pecado passado seu na sua mente, crente. Quando vier, você clama pelo sangue de Jesus e diz: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E a palavra de Deus diz em Isaías, em Hebreus 8:12, que ele é aquele que das nossas transgressões, ele não lembra mais, ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ele diz: não vos lembrareis mais das vossas transgressões. Ele tira o peso do pecado. Só que aí agora ele coloca o jugo dele. Ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí ele diz: agora tomai sobre vós o meu jugo. Tem um jugo de Jesus, mas o jugo dele é pedagógico, porque ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque encontrarei descanso. Quer dizer, o jugo de Jesus tem um jugo? Tem, mas no jugo dele tem descanso, tem alívio, tem refrigério. Encontrarei descanso para as vossas almas. Aí ele conclui dizendo: porque o meu jugo é suave. É suave, mas é um jugo, e o meu fardo é leve. Aí o apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, ele vai dizer que os seus mandamentos, eles não são penosos. Aí Pedro, na sua primeira pregação, e Lucas escreveu em Atos 3:19, ele diz: arrependei-vos pois e convertei-vos pois, porque é com arrependimento e com conversão que você é livre da prática do pecado e do jugo peso do pecado e da aflição do pecado. Arrependei-vos pois e convertei-vos. Para quê? Para que seja apagados os vossos pecados e venha assim tempos de refrigério, de alívio, pela presença do Senhor Jesus. Se é verdade, só você que recebeu alívio, só você que foi liberto do peso do pecado, levante a tua mão, glorifica o nome do Senhor, porque tu não sofre mais pelo peso do pecado, nem na consciência, nem no corpo, e nem das consequências futuras e eternas, porque Jesus nos libertou, trazendo alívio para nós. Se é verdade, isso dá mais um brado de glória a Deus nesta noite. Então o Senhor, Ele quer tirar essa carga. A carga do pecado Ele nos livra. Agora a dele, a de ser servo de Cristo, e de ter também, e de sofrer também as aflições naturais do dia a dia, porque o sol é para os bons e para os maus, a chuva é para os justos e para os injustos. Porque entenda que tem aflições da vida, que não é porque você é crente ou deixou de ser crente, que faz parte do processo natural de uma vida terrena que nós temos aqui na terra, e de algo que nós herdou do nosso primeiro pai terreno, que é Adão, o Adão pecaminoso. Tem coisas que são processos naturais da vida, que nós temos que lidar. Por exemplo, como a terra produzir espinhos e abrolhos, a dificuldade na plantação, e são consequência do pecado, que todo ser humano tornou-se um processo natural da vida. Então os espinhos e abrolhos que a terra produz para atrapalhar a plantação. Pastor, eu não trabalho, eu não mexo com plantação. Isso fala dos contratempos nos negócios da vida, fala dos contratempos, dos imprevistos, dos incidentes, que em qualquer área que você for trabalhar, não tem perfeição, você vai ter que enfrentar. Só que com Jesus você tem a garantia da presença dele contigo em todas essas situações, e você tem o alívio dado por ele em qualquer problema que você estiver enfrentando. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então entenda, querido, nem tudo nós vamos vencer nessa vida, mas em tudo nós podemos ter o alívio dado por Jesus. Aleluia.
Porque nem toda aflição, seja ela natural, seja ela por sofrer por amor de Cristo, ou por a causa do Evangelho, ou de processos naturais nossos da vida, ou até mesmo algo permissivo ou diretivo de Deus, para nos moldar, para nos amadurecer, para propósito de Deus na nossa vida, porque tem aflição na nossa vida, que é posta por Deus, ou uma permissividade diretiva de Deus, para nos moldar, para propósito de Deus. O espinho na carne do apóstolo Paulo era algo proposital, que Deus tinha propósito naquilo, pelas grandiosidades das revelações que Deus lhe tinha dado. Pelas grandiosidades das revelações que Deus lhe tinha dado, foi preciso Deus colocar um espinho na carne dele, e ele orou 3 vezes, para que fosse livre dele. E a resposta de Jesus foi: primeiro o silêncio, e depois, não fale mais nisso comigo. Eu estou parafraseando, não toque mais nisso comigo. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. Então entenda, querido, as aflições que o Senhor não te livrar delas, talvez você esteja sofrendo aflição já tem tempo, alguma aflição que é como um espinho na carne que está te incomodando. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que o espinho é na carne, mas jamais no pé. Eu afirmo com certeza, o espinho é na carne e não no pé. Sabe por quê? A Bíblia diz, o sábio Salomão diz no livro de Provérbios, que no caminho do ímpio há espinhos. Se você anda num caminho espinhoso, vai entrar espinho no seu pé, e quem está com espinho no pé, não consegue andar, não consegue pisar. Olha só, quem aqui já pegou espinho no pé? Quem já pegou espinho no pé? Todos já pegou. Como é que você anda? Você consegue firmar no chão assim com o espinho no pé? Você consegue pular assim com o espinho no pé? Não consegue, não consegue. Então o espinho na carne de Paulo, eu estou falando por tipologia, não era no pé. Por quê? Porque Paulo estava andando no caminho da santidade, e no caminho da santidade não há espinho. E tem mais, foi Jesus quem falou: eis que eu vos dou poder e autoridade. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões. Então se ele tivesse espinho no pé, ele não conseguia caminhar, ele não conseguia pisar em serpentes e escorpiões. Então pode até ter espinho na tua carne, mas no pé não. Nada vai te deter, nada vai fazer você parar, nada vai fazer você retroceder. Tem alguém que entende isso? Joga a mão para cima, dá um brado de glória a Deus nesta noite. Aleluia. Tem até o hino do irmão Samuel Messias que diz, né? Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar. Aleluia! Mesmo com o espinho na carne, tu chega do outro lado, não com o espinho no pé, porque o pé é para caminhar no caminho da santidade, e é para pisar em serpentes e escorpiões, como Jesus deu a autoridade, para que pisamos em serpentes e escorpiões. Aí Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta, porque nem de todas as aflições nós estamos livres, mas aquela que nós não formos livres dela, o Senhor vai nos conceder graça suficiente para suportar elas até chegar lá no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê no que eu estou pregando? Levante a tua mão aí, receba algo de Deus agora para a tua vida. Talvez você está desanimado, pensando em parar, porque grande tem sido a aflição. Fica a sua mão erguida pelo menos 10 segundos aí. Isso, recebe o que eu vou dizer para você aí. Talvez tu está desanimado, pensando em parar, porque grande tem sido as aflições, grande tem sido as lutas na tua vida, mas nesta noite tu veio aqui pensando: Deus, é hoje que tu vai me livrar de aflição. E Deus está dizendo: talvez Ele não te livra da aflição, mas uma coisa é certa, a graça dEle é derramada sobre a tua vida nesta noite, para tu caminhar mais um pouco. Recebe alívio nesta noite, para caminhar mais uma milha. Recebe alívio nesta noite, para suportar as aflições. Eu não quero ser irresponsável da palavra de Deus, por estar no culto Noite de Vitória dizendo: hoje a tua aflição termina, hoje a tua aflição termina, porque talvez não vai terminar nada, porque talvez é algo proposital de Deus na tua vida, como era na vida de Paulo. Mas uma coisa é certa, a graça flui sobre a tua vida para tu suportar.
A graça flui sobre a tua vida. Oh, glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Algumas aflições, então, precisamos aprender a lidar com elas. Outras, seremos livres delas. Mas em ambas situações, o Senhor sempre está conosco. Ele sempre tem um alívio para nós. Uma linguagem bem simples. Quando aí, cadê os jovens adolescentes que estão aqui, que estudam ainda? Quando está com bastante atividade na escola, você fala, não, eu estou sobrecarregado. Aí de repente a professora fala assim, agora vocês vão ter um descanso aí de 2 semanas, mês de julho de férias. Aí você, vou respirar um pouco, para agosto começar de novo, isso em tempos normais, né? Porque agora está fora da curva essa pandemia aí, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Depois nós voltamos, ou seja, você teve 2 semanas de alívio. É mais ou menos assim. A prova pode estar grande, a luta pode estar grande, a aflição pode ser forte, mas tu vem no culto quinta-feira à noite, aí surge aí uma semana centenária, você vem 6 da manhã e recebe graça de Deus, é Deus te dando uma injeção de alívio, é Deus te dando mais graça. Continue, 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 continue. O espinho da carne não vai ser tirado, a aflição não vai ser finalizada, mas estamos uma carga mais, deixa eu tirar um pouco da sobrecarga, deixa eu tirar um pouco do peso, deixa eu aliviar a tua aflição esse dia. Como que alivia? Com mais graça, com mais poder, com mais unção. Tem alguém entendendo nessa noite? Tem alguém entendendo nessa noite? É noite da graça de Deus fluir sobre a tua vida. Oh, glória! Aleluia! Eu não vou demorar, porque eu vou pregar, vou continuar pregando isso outras quinta-feira. Não vai ser consecutivamente, igual quinta-feira que vem teremos aqui o pastor Arley Pires. E nas outras também, o pastor Zacarias vai pregar, algum outro, o pastor Elias. E depois voltarei pregando esse mesmo tema. Então, se eu fosse você, nas próximas quinta-feiras, você não faltava. Então, irmãos, o que fazer em ambos casos? Primeiro, se possível, anote aí. Sabe o que nós precisamos? Aprender a cultivar uma atmosfera de honra. De honra na nossa vida. Que é isso, pastor? Vou falar biblicamente. Nós precisamos de aprender a cultivar uma atmosfera de honra diariamente. Mas não é só de palavras, não. É de palavras, de atitudes e de pensamentos. Existem 3 formas de nós mostrarmos ou agir de forma desonrosamente com alguém. Ou até mesmo com Jesus, até mesmo com o Senhor, por atos, por palavras, por atos e até por pensamentos. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo de número 5 e o versículo de número 17, esse mesmo texto está em Marcos capítulo 2 e está em Mateus capítulo 9, que quando Jesus chega em Cafarnaum, alguns vão dizer que era a casa de Jesus, mas certo é, sabemos que ele estava numa casa, não vamos afirmar nenhuma coisa nem outra, mas certo é que Jesus estava em casa, em alguma casa, em Cafarnaum. Texto muito conhecido, Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5:17. E Lucas, que era médico e historiador, ele dá um detalhe importante que nem Marcos e nem Mateus falam. Ele começa o capítulo 5, versículo 17, coloca na tela para nós aqui, Lucas capítulo 5 e versículo 17, ele nos dá um detalhe muito importante, que nem Mateus e nem Marcos falam. Olha o que Lucas diz em 5:17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Olha a última frase: e o poder do Senhor estava ali para os curar. E outra versão vai dizer: e a virtude do Espírito Santo estava com Jesus naquele dia para curar. Em outra versão diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Quer dizer, aquele dia que Jesus estava ensinando ali em Cafarnaum, era para muita gente ser curada. Era para muita gente ser curada aquele dia, porque diz que a virtude estava com ele. Só que, quantos que foi curado aquele dia? Só o paralítico de Cafarnaum, só o paralítico que foi levado por 4 amigos e desceu pelo telhado. Só ele.
Sabe por que mais ninguém foi curado? Pastor, a Bíblia não fala que não foi curado. A Bíblia fala que não foi, porque dali ele partiu. Se tivesse sido em outros textos, fala assim, que aquele dia muitos foram curados. Em outros textos falam. Mas ali não fala nada. Fala que depois que ele opera o milagre, ele parte dali. Porque quando o paralítico desce pelo telhado, daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse paralítico em outra ministração, ele vira para o paralítico e diz: perdoados estão os seus pecados. Deixa o verso lá, 5:17. E depois vai para Marcos 2. E aí a Bíblia vai nos dizer, estava ali, queridos, fariseus, mestres da lei, escribas. E a Bíblia vai nos dizer, e Marcos dá um detalhe diferente, que eles razoaram no seu coração. Eles nem pronunciaram com a boca, apenas no pensamento. Quem é este que pode perdoar pecados, senão Deus? Tanto que Jesus fala: ei, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Aí ele olha para o paralítico e diz: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico levanta, pega a cama, vai para casa. E a Bíblia diz que todos se maravilharam naquele dia e disseram: hoje vimos milagres extraordinários. Em outros evangelhos vai dizer: hoje vimos prodígios. E todos glorificavam a Deus. Mas depois do milagre, mas antes, quando Jesus falou: perdoar estão os pecados, eles desonrou Jesus no pensamento. Eles desonrou Jesus no pensamento. Quem é esse? Quem é Jesus? Isso aí é filho de José, filho de Maria. As irmãs dele não estão todas conosco aí. Ele não tem os irmãos dele aí. Que é isso? Eu tenho uma mesa lá em casa, lá quem fez foi ele, na carpintaria. Eu tenho umas cadeiras lá que foi ele que fez para mim. Agora está perdoando pecado. Desonraram. Aonde há desonra, não há milagre, não há alívio. Porque houve desonra ali, a pessoa de Jesus. O contrário de honra é desonra. Se você está honrando alguém que você honra, você trata bem, você tem um lugar especial, você não murmura. Escute, agora quando você murmura, quando você banaliza, quando você critica, quando você trata como algo comum, isso quer dizer desonra. Se você tem uma barra do tamanho desse aparelho celular aqui, ó, de ferro, você joga no terreiro, a mulher vai lá juntar os lixos e põe no lixo, você deixa isso para lá, não te faz falta. Agora se for uma barra de ouro, você vai guardar no lugar especial, você vai comprar um cofre e vai colocar lá dentro, porque uma barra de ouro é algo valioso, você vai honrar a barra de ouro porque é algo valioso. Então isso está dando para você entender o que é honra. Então quando você está honrando a presença de Jesus, Ele tem a primazia, Ele é valioso. Quando você honra o culto, a presença de Jesus no culto, você está atencioso, você glorifica, você prioriza o culto. Você pode observar que qualquer coisa nós trocamos o culto por qualquer coisa, nós trocamos o momento de oração por qualquer coisa, nós trocamos o momento de louvor por qualquer coisa. Nós temos ânimo para levantar 4, 5 da manhã para a coisa dos nossos interesses. Se for para ir para a praia, você vira à noite, nem dorme, de tanta ansiedade. Agora para vir orar de manhã, não, estou cansado, está frio demais. Isso está mostrando que você, com as suas atitudes, tu não está honrando Jesus, com seus atos, com seus pensamentos. No culto que você passa murmurando, doido que acaba logo, ou está aqui obrigado, ou porque não tinha nada para fazer. Deus conhece os teus pensamentos, tu está desonrando. Olha só, eu quero que os irmãos entendam que a palavra de Deus diz: nada da Bíblia está escrito porque eles não tinham que escrever, não. Tudo aqui é valioso. O pastor já citou aqui o que Paulo disse a Timóteo: toda escritura é divinamente inspirada. Então Lucas deu esse detalhe: a unção de Jesus, a unção do Espírito Santo estava com ele aquele dia para curar. A virtude, o poder estava com ele para curar. O nosso Deus não desperdiça nada, pastor Reginaldo. Nada. Na multiplicação dos pães que ele diz: recolhe os peixes, os pães. De novo, recolhe tudo, porque ele não desperdiça nada. Então quer dizer que a unção dele estava para curar. Ele tinha unção, não era para curar. Aquele dia não era só o paralítico, não. Era todos quantos doentes que estavam ali. Pastor, mas tinha mais doente ali. Meu irmão, aonde tem 100 pessoas, isso é estatístico. Então por isso que, escute, onde tem 100 pessoas, igual nós temos aqui nessa noite, tem no mínimo 10% que tem alguma enfermidade.
principalmente da coluna. Então deixa eu abrir um parênteses aí, não empolga com revelações aí que não precisa de Deus revelar, que todo mundo sabe. Hoje tem alguém que está sofrendo coluna. Qual brasileiro que não sofre da coluna? Você está entendendo? Está dando para entender? Igual outro, quem sente dor de cabeça quando anda com sol quente? Quem não sente dor de cabeça andando no sol quente? Então você está entendendo? Certo é, tem 100 pessoas, no mínimo 10 pessoas ali, tem alguma enfermidade. Tem alguma aflição aí na carne da enfermidade. Então a casa estava cheia. Era uma época que recursos medicinais era raro, né? Como hoje não. Então tinha muita gente doente ali e ninguém foi curado. E nós vemos isso em outros textos. A Bíblia diz que em Nazaré, a cidade que Jesus cresceu, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? Só alguns poucos. Com a imposição de mãos, por quê? Porque ele não tinha honra. Ele disse: o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Ele é desonrado na sua própria casa, no meio dos seus. Ele não pode fazer muitos milagres na cidade que ele cresceu, em Nazaré, por causa da desonra reinava ali. Muitos deixou. Eu quero que os irmãos acompanhem o raciocínio. Estou falando alívio em meio às aflições. Muitos deixou de receber alívio da sua enfermidade física por causa da desonra. Porque não soube honrar o Filho de Deus, Jesus Cristo, que estava com a unção para curar. Muitos vêm para o culto como este, poderia já ter recebido o alívio de Deus, o milagre de Deus em alguma área da tua vida, mas tu não aprendeu ainda a viver uma atmosfera de honra. Tudo para você é normal, tudo tu leva na brincadeira, tudo é banalizado. Bíblia para você tem pouca importância. Tu lê de crônicas de Narnia, Harry Potter, a 50 tons de cinza, mas a Bíblia para você é cansativo você lê, tu não entende nada. A Bíblia não tem valor para você, que é a palavra de Deus. Tu não, na hora da mensagem, você prefere tomar café no segundo andar, beber água, mexer no celular no terceiro andar, fazer qualquer outra coisa, conversar no banheiro, do que estar ouvindo a palavra de Deus. Desonra! Desonra! Aprenda a viver uma atmosfera de honra. Honra a Deus, honra a sua palavra, a presença de Deus. Aí, meu querido, aonde chega o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, é aquela festa, né, que vocês tudo vê aí, né? Agora imagine, querido, que já está tornando um ídolo no país. Infelizmente, um ídolo. E João disse: cuidado com os ídolos. Agora escute, quem está aqui no culto não é o presidente da república, que tem um poder transitório, é 8 anos no máximo e já não pode ser mais presidente. Quem está aqui é aquele que reina de eternidade para eternidade, é aquele que pode mudar a tua vida, é aquele que pode trazer alívio para a tua casa. Então mais respeito com a casa de Deus. Deus quer te dar alívio, mas tem que ter uma atmosfera de honra. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Tem mais alguém sentindo? Tem mais alguém sentindo? Ei, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A presença dele é forte aqui nesta noite. Se tem crente para honrar, aleluia, a presença de Jesus está aqui. Ele está dizendo: eu tenho graça para você, eu tenho alívio para você, eu tenho porta aberta, eu tenho milagre, eu tenho cura, eu tenho solução de problema, aleluia, eu tenho graça para a tua vida. Jesus está dizendo nesta noite: cultiva uma atmosfera de honra. Fica de pé. Na minha próxima oportunidade eu vou continuar. Hoje foi só o início, já deu para você sentir. Na próxima eu vou continuar. Aleluia, aleluia. Tu está sendo afligido. Tu está sendo afligido. Salmo 73, salvo engano, me ajuda aí, pastor, disse: foi bom eu ter sido afligido. Salmo 119, versículo 71, foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu obedecerei os seus preceitos. Em outras palavras,
Foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse uma atmosfera de honra. Honra os que estão acima de você. Honra o Senhor. Honra aqueles aqui na terra que estão hierarquicamente acima de você. Honra aqueles que estão no seu mesmo patamar. Mas honra aqueles que estão abaixo de você, seja hierarquicamente. Atmosfera de honra atrai milagre de Deus para a tua vida, atrai alívio de Deus para a tua vida. Se você entende essa palavra e veio honrar a Ele nesta noite com seu glória a Deus, com seu aleluia, vem na frente, traz seu pedido de oração, mas já peça aí perdão pelas todas atos, atitudes, palavras ou pensamento de desonra que você já preferiu a Ele. Talvez hoje, talvez no culto de hoje, talvez no culto de hoje você já preferiu palavra de desonra. Mas como é que é? De novo esse culto, mesma coisa, não muda nada, não vai ter nenhum pregador hoje não vai ter ninguém cantando de fora hoje não, nem sei para não importa o que, se foi por palavras, por atitudes ou por pensamento. Vem na frente, irmão, traz seu pedido de oração aí, vamos orar. Vem, irmão, já vem pedindo o Senhor, vem pedindo perdão a Ele nesta noite. Se tu cometeu atos de desonra, pode vir todos com pedido de oração, todos que precisam de alívio. Cante um hino aqui, Débora. Não sei se dá para você cantar, se o instrumentista sabe aí aquele hino, és o meu alívio, que Jesus é o alívio. Cante aí, porque a presença de Jesus está aqui nesta noite. Ele tem alívio para a tua vida, Ele tem alívio para a tua alma, Ele tem alívio para o teu corpo cansado, Ele tem alívio para os seus problemas. Oh glória, oh glória, oh glória. Aqui na frente todos de olhos fechados, começa a adorar a Jesus aí, começa aí a cultivar uma atmosfera de honra. Comece a cultivar uma atmosfera de honra, porque a unção de Jesus está, o Espírito Santo está sobre nós nesta noite, e ela não vai ser desperdiçada. Não, porque aqui tem aquele que honra o Pai, honra o Filho, honra o Espírito Santo, honra a Trindade, aleluia, que está presente aqui nesta noite. Jesus tem alívio para nós. Talvez o alívio seja na tua alma, talvez o alívio seja no teu casamento que está em crise, seja na tua família. Tu não sabe mais o que faz com teu filho, com a tua filha. Talvez o alívio seja uma crise financeira, talvez o alívio seja um problema, seja uma culpa, algo que está te atormentando. Coloca o seu pedido de oração e permanece aqui na frente que nós vamos orar. Coloca o pedido de oração e permanece na frente. Chegue mais para frente aqui, chegue mais para frente aqui. Isto. É noite da graça fluir, é noite da graça fluir, é noite da graça fluir sobre a tua vida. Crentes batizados com o Espírito Santo serem renovados, crentes que não são batizados com o Espírito Santo, pode receber o batismo com o Espírito Santo aí hoje, pode receber fogo de Deus na tua vida hoje, oh glória, pode receber ativação dos dons espirituais, ativação dos dons ministeriais, despertamento, hoje Deus tem alívio para a tua vida. Abre a tua boca e começa a glorificar pra continuar. Oh glória, Jesus é a calma, oh glória, o aconchego do recebe alívio aí, abre a boca e glorifica. Oh glória, recebe. Olha a graça de Deus fluindo aí, olha a graça de Deus fluindo aí. Começa a receber da graça de Deus, começa a receber alívio, começa a receber descanso, alívio, força, graça. Agora em nome de Jesus, recebe graça de Deus, recebe alívio em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória, recebe aí em nome de Jesus, recebe alívio. Tu está cansado, recebe alívio, recebe aí, recebe de Deus, recebe de Deus, em nome de Jesus. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sei mais. És o meu alívio, recebe alívio de Deus. tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Avança, tu vai avançar. Recebe graça
graça, necessito recebe pra o prosseguir. em nome de Jesus. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro? Só nele. Quem está sentindo a presença dele, glorifica. Crentes batizados com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, recebe renovo de Deus, recebe graça de Deus. Pode chorar na presença do Senhor, chora na presença dele, se derrama na presença dele. Recebe a graça de Deus aí, recebe o alívio de Deus aí. Oh glória, oh glória. Recebe a graça de Deus, está fluindo. Tu não vai parar, tu não vai parar, porque o Senhor está mandando graça, está injetando graça, alívio na tua alma, alívio na tua casa, alívio no teu casamento, alívio na tua família, alívio no teu problema. Pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. Oh glória! Não sai mais. Oh glória! És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir é porque o motivo que sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só Aleluia, aleluia! Oh glória! Só quem recebe de Deus aí, dá um brado de glória a Deus aí nesta noite. Dá um brado de glória, só quem está recebendo alívio, só quem está recebendo graça. Diga glória, diga aleluia, diga obrigado, Jesus. Recebe o abraço do Espírito Santo aí nesta noite. Oh glória! Recebe o refrigério de Deus. não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se tudo que eu preciso só encontro em ti? Pai querido, em nome de Jesus, eu faço, Senhor, a última oração aqui desta noite para os teus servos, pedindo oração que estão aqui nessa caixa. Pessoas que estão afligidas, Senhor, com aflição na alma, com aflição, Senhor, na carne, devido a alguma enfermidade da planta dos pés até o alto da cabeça. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Conceda o alívio para essa irmã, conceda o alívio para este irmão, este Senhor que tem um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que está esbofetando o Senhor Deus. Conceda alívio nesta noite, conceda a tua graça, livra deste espinho, ou derrame mais graça como tu fez para Paulo, Senhor Jesus, para que ele suporte a dificuldade, a aflição, até que tu volte, até que tu venha, até que tu venha. Esse irmão, essa irmã que está clamando pelo filho, pela filha, pela família, esse que o casamento, o relacionamento tornou um fardo árduo, tornou um peso, Senhor, tornou uma aflição, Senhor Jesus. Faz milagre em lares, faz milagres em casamentos, faz milagres em famílias, restaura
transforma, que haja o alívio do Senhor, que haja fogo do Espírito, Senhor, na casa, no lar, na família, que haja milagre, Senhor. Ai de Jesus, ai de Jesus, faça fluir a tua graça nesta noite, que venha alívio do céu, que venha refrigério, que venha milagre, trazendo milagre, Senhor Deus, que haja, Senhor, uma atmosfera de honra, honra a esposa, honra ao marido, honra aos pais, honra aos líderes, honra às autoridades, honra ao pastor, honra em todas as esferas, e honra a Ti acima de tudo, Senhor, porque somente assim receberemos alívio da Tua parte, receberemos milagre de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Assente glorificando ao Senhor. Oh glória, oh glória. Nosso pastor presidente vai estar finalizando aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Queridos, próximo domingo agora, nós teremos batismo em águas aqui. Teremos a escola bíblica a partir das 8 horas, a igreja já está aberta. Escola bíblica até 9h30. Logo após a escola bíblica, batismo em águas. Se a gente quer convidar aqui na frente, aqui, alguns dos candidatos de Corvelo, não estão todos devido à dificuldade. Tem candidatos que devido à idade preferiu não vir hoje, outros por motivo de trabalho. Mas eu vou chamar os que se fazem presente aqui do Templo Sede. São 3 candidatos. O André, se o André puder vir aqui com a irmã Alice, André Fernandes da Silva, pode vir aqui à frente aqui. Também o Bruno de Freitas Caetano, o Samuel de Freitas Caetano também, por favor, vem aqui à frente. Do bairro Alto Santa Rita, Nicolas Fagundes Oliveira. Lá do bairro Boa Esperança, Emerson Macedo de Souza e Franklin Marley de Almeida Teixeira. Por favor, fica aqui uma fila aqui assim de frente para a igreja. Isso, de frente para a igreja, um mais distante do outro um pouquinho. E do bairro, não, do Jardim Paraíso, a Carla não está aí não, né? Bairro Jardim Paraíso não. Deixa eu falar de novo aqui, que você esqueci de alguém aí. André Fernandes da Silva já está aqui, Bruno de Freitas Caetano, Samuel de Freitas Caetano. Também o Nicolas Fagundes Oliveira, do bairro Alto Santa Rita, e do bairro Boa Esperança, Emerson Macedo de Souza e Franklin Marley de Almeida Teixeira. E a Carla não está presente. São esses candidatos. Está aqui o pastor Zacarias está orando pelos mesmos. Alguém que conhece esses irmãos que estão aqui à frente e conhece a doutrina da igreja, nossos usos e costumes, tem alguma coisa contra o batismo deles? Se tem, fale agora, porque senão você é cúmplice. Se a igreja estiver batizando uma pessoa que não está portando de acordo com os nossos costumes, com a sã doutrina, e você sabe que ele ou ela não está condigente e você aceita, você é conivente com o pecado deles, e afinal de contas é pecado para os dois. Porque eu sabia porque você não falou. Aí batiza, agora mudou, está batizando de qualquer jeito agora. Eu não sei, eu não ando acompanhando, mas quem está lá na congregação, quem está por aí, sabe, né? Se pode, está vendo aí? É até uma alegria poder batizar só jovens, adolescentes, sinal que Jesus quer fazer uma igreja nova, uma igreja forte, uma igreja destemida. Então é um gozo na nossa alma, né? Estava olhando o rapazinho ali, Jesus batizou ele com o Espírito Santo aqui um dia desse, foi batismo de verdade, que ele estava cheio da graça ali. Que às vezes a pessoa, o pastor está lá, está fazendo nada, está lá por estar. Não, estou vendo tudo que passa aqui. E estou vendo que ele está cheio de Deus. E o Deus que encheu ele, quer encher todos. Porque ele é o Senhor que enche e transborda. Mas eu pergunto mais uma vez. Pai e mãe que estão aqui sabe que depois de batizar, não pode ficar chutando lá em casa não. Batendo, chutando, chamando de nome feio.
Não, ele é seu irmão. Ele é seu filho e seu irmão em Cristo. Membro com a senhora, com o senhor, do corpo de Cristo. Então, se ele não te respeita, não pode, então, por enquanto, ele não pode batizar. Tem que ser ensinado direito. Né? Dê um murro na cabeça dele lá. Né? Dê um soco nas cadeiras dele lá. Não pode fazer isso. Você não pode bater no membro do corpo de Cristo. Agora, doravante, de domingo em diante, depois que sair, diz o tanque batismal aqui. Se ele não portar com dignidade, quem vai tratar com eles é a direção da igreja. Que vai tratar. Se ele precisar de apanhar qualquer coisa lá, você vai trazer ele aqui, que nós vamos fazer a disciplina dele publicamente, como estamos fazendo a apresentação deles aqui, como a gente faz. E aí você pode, depois você resolve o problema com ele lá. Mas não pode ficar daqui para ler, não, senhor. Tem que respeitar eles como servo de Deus. A igreja quer aprovar o batismo deles? Aprovado por unanimidade. Que o Senhor abençoe vocês. Pode sentar. Vamos então colocar de pé para dar. Tem mais algum aviso aqui sobre amanhã, né? Amanhã de manhã, 6 horas. Amanhã, 6 horas da manhã. Estou muito feliz, irmãos, porque nós estamos vindo aqui. Mas uma boa parte das congregações e do campo está unido a nós aqui em oração. Estou acompanhando todo dia, viu? Estou acompanhando, estou muito agradecido a Deus. Os irmãos estão tendo sucesso lá também. E isso vai redundar em bênção para Curvelo. Isto vai redundar em bênção para Minas Gerais. Isto vai redundar em bênção para o Brasil, para a nossa nação. Que nós estamos nesta semana comemorativa do centenário da Assembleia de Deus no Brasil, orando pelo Brasil, orando pelo nosso estado, orando pela nossa cidade, orando pela convenção geral, orando para o crescimento e desenvolvimento da igreja neste país, neste estado e nesta cidade. Estamos também repreendendo pela fé o poder desta pandemia. E os irmãos verão que Deus vai deter este mal na autoridade do nome do Senhor Jesus, que é o nome que é sobre todo nome. Nós vamos ver milagre. Amém? Estamos preparando para domingo, grande trabalho aqui, tanto na parte da manhã, como na parte da tarde, noite, quando estaremos aqui nos atos comemorativos do centenário, 110 anos, não é isso? 110 anos do movimento pentecostal no Brasil, que Satanás tem lutado para apagar esta chama, mas não vai apagar. A chama vai continuar acesa até o arrebatamento da igreja, porque é o Espírito Santo que vai pegar esta igreja, levar até os ares para encontrar com o Senhor Jesus. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que a doce comunhão do Espírito Santo que está conosco permaneça agora e para sempre. Vamos em paz e o Senhor seja conosco até amanhã de manhã, unidos aqui nas congregações e no campo, buscando a presença.